Seja bem-vindo, aluno IMD, a mais uma aula de História. Sou o professor Jackson, seu professor de História, especialista em História do Brasil. E hoje nós vamos estudar uma das fases da História do Brasil mais marcantes, assim, que mexeram com muitas estruturas na história do nosso país. E vai ser muito legal essa aula, porque a partir de agora você vai entender muitas coisas que nós estamos vivendo hoje. O nosso tema de hoje é República Velha, né? A primeira coisa, quando nós falamos de República Velha, nós precisamos entender o que é república, o conceito de república. A palavra república é uma palavra que tem origem na língua grega, né? Ela é uma mistura de duas palavras, res e pública, que significa coisa pública, muito bem? Então, quando nós falamos de república, nós estamos falando de um sistema de governo onde os seus representantes são escolhidos pelo povo, através da votação. Não é verdade? Então, se você analisar as nossas aulas anteriores, você vai chegar à conclusão comigo que nós tínhamos um imperador no Brasil. Né? Tivemos o imperador Dom Pedro I, Dom Pedro II, e agora, por intermédio de um golpe dado ali pelo Marechal do Exército no Brasil, nós passaremos a ter presidentes da República. Tá? Então nós vamos entender como que aconteceu essa história. Uma outra característica importante que eu preciso passar para você é a seguinte: se o tema que nós estamos estudando é República Velha, é porque em algum momento nós vamos ter uma nova república. A nova república é o momento atual que você está vivendo, que eu estou vivendo. Tá? Então, esse período anterior, que nós chamamos de República Velha, ele vai ter ali uma ruptura, vai ter um período no meio que nós vamos estudar nas próximas aulas, tá? De descontinuidade, e a partir de determinado momento, a República ela continuará, mas não mais como República Velha, mas sim como Nova República. Tanto é que esse nome República Velha, ele só foi dado quando surgiu a República Nova, né? Então, geralmente o nome de uma fase da história, ele é dado por um período que vem depois, tá? Então, a Nova República nomeou aquele outro período, né, de república no Brasil como República Velha, tá joia? Então, vamos lá. A República Velha, ela vai ter algumas fases na sua história, né? A primeira dessas fases é a República das Espadas, e depois nós vamos ter a República do Café com Leite. Então vamos lá para a primeira fase. Vamos falar um pouquinho sobre a República da Espada, tá? Então, qual é a principal característica mais marcante da República da Espada? É que nesse primeiro período, tá, que vai aí de 1889 a 1894, nós vamos ter militares no governo. Tá? Nós teremos militares, tá? militares autoritários, militares centralizadores do poder, tá? Que vão ter todo o poder em suas mãos e, enfim, as oligarquias e ainda aqueles que eram monarquistas, que admiravam o regime anterior, eles vão ficar ali, né, meio acuados com esse novo sistema de poder, onde, a princípio, 2 marechais vão governar o Brasil. Vamos lá para o primeiro deles? Então, o primeiro governo vai ser um governo provisório. Eu falei para você que a República ela é escolhida pelo povo, mas como foi dado um golpe em cima de Dom Pedro II, não teve tempo para ter uma votação. Então, vai acontecer um governo provisório, né, e quem vai assumir o poder é o Marechal Deodoro da Fonseca. Tá? Então, o governo de Marechal Deodoro da Fonseca ele vai ter algumas características aí muito próprias do seu governo. O primeiro deles é a extinção do Conselho de Estado, que é um grupo que auxiliava o imperador no governo anterior. Tá? Ele vai naturalizar todos os estrangeiros que vivem no país. Tá? Vai haver uma intervenção nas estatais. A família imperial ela vai ser convidada a se retirar do país. Né? Convidado, né? Vai rapidinho embora para Portugal de novo. E uma coisa mais interessante de todas que acontece nesse período é que a igreja ela não mais vai fazer parte do Estado. Porque até então, a Igreja Católica Apostólica Romana era uma igreja oficial do governo. E a partir de agora, isso vai ser quebrado no Brasil e não haverá mais essa união entre a igreja e o Estado. Vamos lá? Continuando. Vai acontecer uma crise enorme nesse período, tá?
O nome dessa crise é crise do encilhamento. O que é o encilhamento? Foi um sistema de governo, tá? Onde algumas atitudes vão ser tomadas tentando aí dar uma melhorada na economia do Brasil, que vai dar errado demais. A princípio, o objetivo principal do encilhamento era dinamizar a economia e impulsionar novos negócios. Então, o que vai acontecer? Vão acontecer muitos empréstimos feitos aí pelo Rui Barbosa, né? Que era, na verdade, o ministro da Fazenda do Brasil na época. Ele acaba aparecendo depois no dinheiro brasileiro, né? Vai aparecer lá a fotozinha do Rui Barbosa alguns anos para frente. Tá? Então, esses empréstimos, eles vão criar uma onda de especulação na Bolsa de Valores, tá? De onde vem o nome encilhamento. O que vai acontecer? Vai gerar uma inflação enorme no Brasil. O que é a inflação enorme? É um aumento desenfreado de preços dos produtos. Hoje você compra um produto, ele custa R$1. Amanhã, no outro dia, ele custa 2. No outro dia, ele custa 4. No outro dia, ele custa 8. No outro dia, ele custa 16. Eu já passei por inflação, hein, no Brasil, mais ou menos parecido com isso. Muito provavelmente você, meu aluno, deve ser mais novo que eu, né? Pelo menos a grande maioria dos meus alunos, e ainda não enfrentaram um momento de inflação no Brasil. Mas eu já passei por inflação, hein? Então é terrível, porque o teu salário ele continua o mesmo, mas todo dia as coisas acabam aumentando de preço, e foi o que aconteceu ali no primeiro governo do Brasil durante o período da República, tá? Quando o Rui Barbosa toma essas medidas aí, ok? Uma outra característica interessante é o seguinte: a Constituição de 1891. Por que era necessário uma Constituição? Para dar legalidade ao novo modelo de governo. Uma vez que, como o modelo anterior era um modelo de monarquia, onde um rei estava no poder, nada justificaria de forma legal que tivesse um presidente, a não ser uma nova Constituição, e foi o que aconteceu, ok? Então, nessa época, o Brasil vai ser definido como uma república, tá? República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, né? Adivinha, esse nome foi copiado, adivinha de onde, né? Vai ser presidencialista, o voto vai ser aberto, ou seja, você tem que chegar lá na boca da urna e falar assim: eu voto no fulano. Aí, se você não votou no cara que te mandaram lá fora, eles te pegam e quebram a sua cabeça com um pedaço de pau. Era mais ou menos o que acontecia na época. Eu perdi o emprego ou coisas parecidas, ok? E vai haver uma divisão de poderes, porque no modelo governamental anterior, o poder moderador, mais ou menos que exercia todos os poderes. Tá? Tinha o poder executivo, legislativo e o judiciário, que é o que ficou agora confirmado nessa Constituição, mas no modelo anterior, o poder moderador, ele abarcava esses poderes aí para si. Tranquilo? Vamos lá. Então, temos aí o governo de Deodoro da Fonseca. Ele foi eleito de forma indireta, tá? Ele foi escolhido para ficar no poder por um grupo pequeno de pessoas. Tá? Então, não foram todos os que aceitaram. Tá? Houve, assim, uma forte oposição por parte dos parlamentares da época, né? E o próprio exército ficou contra o Deodoro da Fonseca. Então, houve inclusive uma ameaça da Marinha do Rio de Janeiro ali de bombardear o Rio de Janeiro. Tá? Então, teve oposição sim, ok? Então, olha só, pessoal, aí nós vamos ter o próximo governante do Brasil. Tá? Então, esse aqui ele já vai ser escolhido pelo povo. Tá? É o governo de Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, general das mãos de ferro. Era um camarada que não dava moleza, entendeu? Ele não dava moleza mesmo, quebrava tudo. Quem se levantava contra, ele ia com mais força ainda para cima de todos aqueles que estavam contra o seu governo, de tudo aquilo que ele propunha para o seu governo. Ok? Então, ele vai reabrir o Congresso, e ele vai suspender o estado de sítio. O que é o estado de sítio? É quando o governo decreta ali algumas normas para que ele consiga trabalhar. Por exemplo, você só pode ficar na rua até 9 horas da noite. Tá? Se você não tiver com documento na mão e a polícia te parar, tu vai preso. Tá? Mas ele era muito centralizador. Tá? E ele lutou radicalmente para que todos os resquícios do que era a monarquia
ficasse no passado. Tranquilo? Então vamos lá. Então o Floriano Peixoto ele vai implementar várias reformas no Brasil. Ele lançou uma política que nós chamamos de política protecionista, ou seja, tudo aquilo que o Brasil produzia, ele protegia para que os mesmos produtos não viessem de outros países. Vou te dar só um exemplo, vai. Vamos supor que o Brasil produz arroz, mas a Argentina, que é aqui do lado, produz arroz também, quer mandar mais barato para o Brasil. Ele não deixava entrar. Entendeu? Então era esse tipo de proteção, ok? Então ele vai enfrentar ali, pessoal, uma oposição, tá? Que questionava a legalidade dele no poder, visto que ele queria permanecer no poder, tá? Então isso vai acabar não acontecendo. E durante o governo, tanto de Marechal Deodoro quanto de Floriano Peixoto, vão acontecer algumas revoltas no Brasil e é sobre elas que nós vamos falar a partir de agora. A primeira revolta vai acontecer em 1893, que é a Revolta da Armada. Lembra? Falei para você que o Rio de Janeiro ele estava prestes a ser bombardeado, né? Sendo ameaçado aí de ser bombardeado. Por quê? Porque os comandantes da Marinha estavam pedindo o afastamento de Floriano Peixoto do poder. Eles não aceitavam ali que Floriano Peixoto estivesse no poder. Um desses comandantes foi o Custódio de Melo e o almirante Saldanha Gama. Tá? Mas essa revolta ela não conseguiu todo o apoio. Tá? Ela foi rapidamente reprimida porque as forças do governo federal elas foram lá e acabaram com tudo, entendeu? Então eles se articularam com o pessoal do Rio Grande do Sul e a revolta acabou sendo reprimida ali com muita força. Uma outra revolta que aconteceu nessa época, ela foi de 1893 a 1895. Foram 2 anos, foi uma revolta bem consistente no Brasil, que ficou conhecida como Revolta Federalista. Tá? O que os federalistas queriam? Eles queriam que o Brasil se tornasse um país parlamentarista, que o governo não estivesse nas mãos apenas de uma pessoa, tá? E que os estados fossem autônomos, ou seja, no modelo federalista, como é os Estados Unidos hoje. Não que fosse centralizado da forma como é o Brasil ainda hoje, onde o poder fica nas mãos de uma pessoa só, que é auxiliado aí pelos poderes legislativos e judiciário. Então, existia ainda outro grupo na época, que eram os republicanos, que também eram conhecidos como pica-paus, tá? Que queriam dar força para a República, mas eles também não aceitavam ali o governo da forma como estava. Então vai acontecer a Revolução Federalista, muito contundente, e essa revolução ela vai acabar indo para outros estados do Brasil, como o estado de Santa Catarina, que vai receber uma forte influência desta revolução. Uma outra revolução que vai acontecer nessa época, além da Revolução Federalista, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ela. Vamos falar mais um pouquinho ainda sobre a Revolução Federalista, tá? Porque a Revolução Federalista, ela vai acabar evoluindo para uma guerra civil. O que é uma guerra civil? É o povo brigando ali entre eles. Inclusive, essa revolução ela foi tão forte no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que quando as tropas de Floriano Peixoto descem para Santa Catarina, eles acabam tomando a ilha de Nossa Senhora do Desterro. E o Floriano Peixoto gosta tanto daquela ilha que ele muda o nome da ilha de Ilha de Nossa Senhora do Desterro para Florianópolis. Olha que interessante. Então, Florianópolis não tinha esse nome. E é um nome bonito, né, rapaz? Olha que ficou chique, né? Florianópolis, né? Lembra flor, né? Cidade das flores. Não, é cidade de Floriano. Por quê? Porque ele retomou aquele reduto que era um reduto ali dos revolucionários da época, tá joia? Então, ele vai acabar aí, pessoal, terminando o seu governo de forma muito consolidada, ele vai até o fim. Muita gente morreu em Florianópolis. Tem uma ilha em Florianópolis com um paredão enorme. E ali naquele paredão muitas pessoas foram executadas, até que a ilha de Nossa Senhora do Desterro ganhe a alcunha de Florianópolis ou a cidade de Floriano Peixoto. Tá joia, pessoal? Continuando, vamos lá. Então, a outra fase da República Velha é a República do Café com Leite.
Tá? Por que República do Café com Leite? Porque as duas regiões mais fortes do Brasil, Minas Gerais, que era produtora de leite, na época trabalhava na parte mais da pecuária, e São Paulo, grande produtora de café, eles fizeram um acordo entre eles para que os presidentes da República fossem escolhidos tanto por Minas Gerais quanto por São Paulo. Haveria uma alternância no poder desses dois estados do Brasil que tinham uma população maior e financeiramente também se articulavam muito melhor do que todos os outros. Todos aceitavam? Logicamente que não, né? Havia aí uma insatisfação dos estados do Sul, de alguns estados do Nordeste, mas não tinha o que fazer, porque o poder financeiro, o poder das oligarquias maiores estavam em Minas Gerais e em São Paulo. Muito bem? Então vamos lá. Vamos ver aí o que foi essa receita do café com leite. Já falei para você, representantes de Minas Gerais e de São Paulo, tá? E eles faziam parte principalmente de dois partidos. Partido Republicano Paulista, que é o PRP, e o Partido Republicano Mineiro. Lembrando, pessoal, que a palavra república está aí em ambos os partidos. Por quê? Havia aí o objetivo principal pela consolidação do projeto republicano, uma vez que esse projeto republicano ele favorecia as oligarquias, ou seja, os fazendeiros da época, entendeu? Então era interessante para ele, não, o poder está na nossa mão, a gente coloca os caras lá e eles fazem aquilo que for melhor para quem? Para a população? De jeito nenhum. Eles faziam aquilo que era melhores para os grandes fazendeiros, que nós chamamos também de oligarquias, tá joia? Então, o primeiro presidente civil, lembrando que agora nós estamos numa república, e os dois primeiros presidentes foram militares, tá? Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, mas agora não, agora nós vamos ter um presidente civil, tá? Fazendeirão. Então, quem vai ser o cara? Prudente de Moraes. Ok? E o Prudente de Moraes, ele vai governar de 1894 a 1898. O que ele era? Fazendeiro bacana, fazendeirão de café, tá? Então, ele vai tentar, pessoal, apaziguar o Brasil, ele vai tentar fazer ali que haja uma restauração das finanças, mas, mesmo assim, vai acontecer revoltas durante o governo de Prudente de Moraes. Mais tarde nós vamos falar de forma mais contundente sobre elas. A principal revolta desse período vai ser a revolta de Canudos, tá? Que vai acontecer no Nordeste brasileiro, e vão morrer nessa revolta, pessoal, mais de 30 mil pessoas. Eu estou gravando essa aula para você aqui do estado do Amazonas, da cidade de Humaitá, e aqui do nosso estado saíram vários batalhões para lutar contra Canudos, tá ok? Então vai acontecer um grande massacre ali em Canudos. Vamos lá? Vamos para o próximo? O próximo presidente da República vai ser Campos Salles, de 1898 a 1992. O que o cara é? Fazendeiro, pessoal. Fazendeirão paulista também. Ele vai montar aí a chamada política dos governadores, ou seja, ele vai instaurar a prática do coronelismo. Não é que o coronel é uma patente do exército, tá? Mas o cara que era um grande fazendeiro naquela época, ele também era chamado de coronel. Por quê? Porque eles iam obrigar o povo a votar em quem eles quisessem. Eu falei isso para você lá no começo da nossa aula. Eles ficavam olhando pro camarada assim na hora do voto, ó, se tu não falar o nome do cara que tu vota, o nome que a gente quer, nós vamos te mandar embora daqui, tu vai perder o emprego e nós ainda vamos te dar um pau ainda lá fora. Entendeu? Então esse era um grande problema, tá, que surge aí a partir do governo de Campos Salles, tá ok? Então havia inclusive uma comissão de verificação, né, de fiscalização durante o governo de Campos Salles. Muito bem? Então o próximo governante do Brasil vai ser Rodrigues Alves, vai de 1902 a 1906. Ele também é paulista. Daqui a pouco vão começar os mineiros aí, tá? Então, cafeicultor, fazendeirão, tá? Então, o que vai acontecer durante o governo de Campos Salles? Vai haver uma política para valorização do café, tá? Então, ele vai tomar aí algumas atitudes para que o café possa ter aí aumento do preço, tá? Então, um dos problemas é que o Brasil sempre tinha superprodução.
tá? Então vai haver nessa época ali o protecionismo do café. Esse camarada vai fazer muitas reformas no Brasil, tá? Obras públicas, muitas e muitas obras públicas, e durante o governo de Rodrigues Alves, assim como nos governos anteriores, também acontecerão revoltas, e a principal delas vai ser a revolta da vacina, que vai acontecer principalmente no estado do Rio de Janeiro, pessoal. Então, vamos lá. Então, pessoal, falando um pouquinho aqui da política dos governadores. O que acontecia? Acompanha aí as setinhas que eu coloquei para você, ó, elas estão bem ali, ó. Então, o que acontece? Olha lá, o governo federal mandava verbas, tá, para os senadores e para os estados e para os coronéis, tá, que estavam em cada município, e ali eram feitas obras. Tá vendo as primeiras setinhas lá? Ó? Opa, aqui, ó. As primeiras setinhas lá, ó. Tá? Então, o governo federal distribuía uma grana lá para que eles pudessem se dar bem. Por sua vez, o coronel, ele fazia o que nós chamamos de voto de cabresto, ou seja, ele pegava todo mundo que trabalhava com ele e obrigava a votar no governo do estado, a votar nos deputados e a votar no governador, que por sua vez ajudava a eleger o presidente da república para fazer o que eles queriam. É por isso que nós chamamos esse modelo de governo de oligarquia. A palavra oligarquia significa o governo de poucos. Eles não estavam pensando no bem do Brasil. Eles não estavam pensando no bem de todo mundo, mas no bem apenas de pouquíssimas pessoas. Tá joia, pessoal? Então, esse foi um problema da época. Havia toda ali uma articulação para que apenas os fazendeiros e os governantes se dessem bem, enquanto o restante da população padecia aí com vários problemas, ok? Então aí nós vamos ter o primeiro presidente mineiro, Afonso Pena. Tá? Ele vai morrer antes de concluir o seu mandato. Tá? Então vai acontecer o convênio de Taubaté. Eu gostaria que depois você desse uma pesquisada sobre o que foi o convênio de Taubaté, né, as práticas da produção de café ali, e ele vai acabar ali, pessoal, fazendo algumas obras públicas também, que são a construção de estradas de ferro, sobretudo, tá, para escoar o café que era produzido e os outros produtos que o Brasil produzia também para exportação. Ok? Então, no governo de Afonso Pena, o Brasil ele vai ser colonizado o interior. Tá? Vai haver aí uma política de valorização do interior, principalmente. Então, o próximo presidente do Brasil, ele é Nilo Peçanha, tá? Um camarada do Rio de Janeiro. Ele vai assumir, por quê? Porque morreu o presidente anterior, Afonso Pena, ok? Então, ele vai fazer aí uma campanha civilista, tá? Que vai envolver São Paulo e a Bahia, versus Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. Ok? Então, o governo de Campos Salles será complementado pelo governo de Nilo Peçanha, que é o presidente da República, que ficou apenas um ano no poder, visto que tem a morte de Campos Salles aí durante esse período. Vamos lá? O próximo é o Hermes da Fonseca. Olha aí, o militar de volta no poder. O que acontece? Hermes da Fonseca era gauchão, hein? Tá? Rio Grande do Sul. Tá? Então, havia o apoio dos fazendeiros para esse camarada, tá? Você pode estudar depois por que fazendeiros vão apoiar um militar, ok? Ele instituiu a política das salvações, ou seja, as oligarquias que mandavam mais, ele derrubou de uma vez, principalmente no Nordeste, tá? E foi o camarada que enfrentou uma revolta que teve no seu período de governo, que ficou conhecida como Revolta da Chibata, tá? Que era os castigos que os militares da Marinha sofriam ali quando cometiam algum problema. Tá? E aconteceu também uma guerra muito ferrenha durante o seu período de governo, uma revolta, né, vamos chamar assim, tá? Que vai receber o nome de Guerra do Contestado. Envolveu principalmente o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina. Tá joia? Continuando. O próximo presidente da República que nós vamos ter após é Venceslau Braz. Ele vai de 1914 a 1918, mais um político mineiro. Tá? Então ele vai envolver ali o chamado movimento operário, tá? Onde os operários do Brasil serão representados por ele.
O Brasil, nessa época, vai acabar se envolvendo na Primeira Guerra Mundial, tá? Que estourou de forma muito forte na Europa. Então, o Brasil ele vai se posicionar ali dentro da Primeira Guerra Mundial. Então, nós vamos ter aí o governo de Rodrigues Alves, que vai ter que suceder o governo de Venceslau Braz, mas vai acabar não acontecendo porque o camarada vai morrer antes de assumir o poder. Tá bom? O próximo governo que nós temos é o de Delfim Moreira, um aninho apenas, ok? Assumiu como vice de Rodrigues Alves. Tá? O camarada morre, então ele entra no poder e ele vai dar continuidade aí às políticas que já eram instauradas anteriormente, tá bom? Vamos lá. Arthur Bernardes, olha só, mais um mineiro. Esse camarada vai enfrentar um movimento no Brasil, pessoal, chamado de movimento tenentista. Tá? Tenentista. É uma revolta que ela já vai ter aí um caráter mais socialista, porque alguns militares do Brasil vão acabar descobrindo a vertente socialista, a vertente comunista, e vai acontecer, inclusive, o que ficou conhecido no Brasil como Coluna Prestes, que foi um grupo de militares viajando o interior do Brasil, tentando levar aí a ideia do socialismo adiante. Eles vão atravessar o Brasil, entrando ali pelo estado de Goiás, indo até o nordeste do Brasil, andando aí mais de 25 mil quilômetros, tentando levar essa ideia, e vai ser reprimida por Arthur Bernardes. Tranquilo? Vamos para a próxima? Olha só a Coluna Prestes aí por onde eles andaram, olha só. Eu morei numa cidade que passou esse pessoal aí. Vão sair desde o sul do Brasil, indo até lá o Nordeste, entendeu? E saindo fora do Brasil ali. Então, vão andar bastante. Pense que isso feito no lombo de um cavalo não foi fácil não, hein? Então, o próximo presidente do Brasil que nós vamos ter é o senhor Washington Luiz, de 1926 a 1930, do Rio de Janeiro também, só que ele fez a sua carreira em São Paulo. O que vai acontecer? O mundo entrou em crise em 1929, e foi esse camarada aí que enfrentou a crise no Brasil. Então, vai haver na sua época um movimento da classe média, que vai se mostrar ali insatisfeito. Os movimentos operários, os movimentos do tenentismo também passaram pela fase que ele vivenciou. Muito bem? Então, nós vamos ter aí o próximo, que é o senhor Júlio Prestes, enfim, outros, né, que vão governar o Brasil. Em 1930, esse período de governadores civis, um militar ali, né, no meio do período, mas ele entrou pelo voto popular, né? Então houve todo aquele processo de votação normal que uma democracia pede, chegar ao fim, porque um presidente da República será alçado ao poder, de forma não democrática, é o senhor Getúlio Dornelles Vargas que vai quebrar aí esse período de 1930 até 1945. Agora, uma coisa importante, pessoal, que nós devemos salientar é que durante esse período aí de governadores civis vai acontecer a Semana de Arte Moderna no Brasil, onde o Brasil será muito influenciado pelos artistas que surgem, e o Brasil será aculturado à moda brasileira. O objetivo era basicamente esse, entendeu? Que nós tivéssemos aí uma cultura própria para nós, tá joia? Então, eu trouxe aí mais alguns slides para você dar uma olhada, tá? As revoltas aí que aconteceram no período. Essa primeira imagem ali, da revolta do Contestado, logo embaixo ali da Coluna Prestes. Enfim, várias revoltas, Eu trouxe uma próxima aqui para você, a Guerra de Canudos, que vai acontecer no Nordeste brasileiro, Ali o Antônio Conselheiro, acho que eu trouxe até aqui para você isso aí, Antônio Conselheiro, né? Ele é o que nós chamamos na história de caudilho, É alguém que vai se levantar, porque na verdade eles gostavam do modo anterior de governo, a monarquia. Tanto é que Antônio Conselheiro ele achava que o rei de Portugal, que tinha morrido há mais de 200 anos, voltaria para governar o Brasil. E o exército do governo brasileiro vai se levantar e mais de 30 mil pessoas vão morrer aí durante esse conflito. Inclusive, sai aqui de Manaus, combatentes para lutar aí nessa revolta.
tá bom? Então tropas federais vão sair e muita gente vai morrer, tá? Falando um pouquinho ainda da revolta da vacina, em 1904. Pô, pense que naquela época o povo era muito mais conservador do que é hoje, na verdade. E havia, pessoal, ali o início da produção de vacinas no Brasil. Oswaldo Cruz, né, que foi o grande fomentador da ideia de vacinar o povo brasileiro, que sofria com várias pandemias na época. E só que as mulheres, principalmente, não aceitavam que homens tocassem no corpo delas. Então havia uma revolta, eles tinham medo da vacina, né? Hoje em dia o povo tem medo de vacina, né? Tem até um boato aí que diz que quem toma vacina vira jacaré, né? E outras brincadeiras mais que surgem. Você pensa naquela época, há mais de 100 anos atrás. Então, o povo se levantou e o governo brasileiro se levantou contra e tacava no pau e vacinava o povo à força, tá bom? Então, a revolta da vacina ela vai acontecer principalmente no estado do Rio de Janeiro, tá? Vai morrer aí pelo menos umas 50 pessoas, um monte de gente vai levar umas cacetadas na cabeça e o pior castigo do mundo que tinha naquela época era mandar o povo pro Acre, tá? Então quem se revoltava muito forte, eles mandavam pro Acre, tá bom? Falando um pouquinho da próxima revolta, que é a revolta da Chibata, tá? Vai acontecer principalmente no Rio de Janeiro e já falei para você que era uma revolta onde castigos eram imprimidos ali nos militares da Marinha. Tá? Então vai acontecer a revolta da Chibata, aí depois vai acontecer um acordo que quando a revolta acaba, o acordo ele não é cumprido e eles tornam a ser castigados de novo, tá bom? Então o próximo conflito é a Guerra do Contestado, já falei para você, acontece entre principalmente Paraná e Santa Catarina. Tá? Tanto é que o território de Santa Catarina ele vai finalmente ser definido a partir desse conflito, tá? E em função também de outros problemas, como a estrada de ferro Brasil-Hanaway, tá? Que vai ser construída ali no estado do Paraná, onde muitas pessoas vão acabar perdendo as suas terras, tá joia? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu falei rápido para você, muito por cima, porque o conteúdo ele é bem amplo, tá ok? Mas isso é o que você precisa saber e eu aguardo você na próxima aula, sendo que esse assunto ele não encerra aqui. Você pode dar continuidade, são muitos assuntos dentro de um assunto só, e você pode pesquisar mais e ampliar os seus conhecimentos. Agradeço por você ficar comigo até aqui e eu te espero na próxima aula. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.